Olá, o trabalho que irei apresentar refere-se à auditoria de contas do município de Campinas, São Paulo. O grupo em que faço parte ele é composto por Isaac Melo Alves, Arinaldo Mendonça da Silva Júnior, Matheus Égio de Santos Oliveira, que no caso sou eu. Todos fazemos parte da Universidade Federal de Alagoas, UFAL, e FEAC, Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. O nosso trabalho ele é dividido em introdução, objetivo, justificativa, metodologia, resultados, conclusão, relatório de auditoria e referências. Para iniciar a apresentação, gostaria de falar o que é auditoria. Auditoria nada mais é do que um exame de documentos, livros, registros, inspeções, obtenção de informações e confirmações internas e externas. O objetivo do nosso trabalho é fazer uma auditoria contábil que perpasse pelas principais demonstrações contábeis do município, como forma de comparar com a prestação de contas do municipal anual 2020 e analisar se ambas estão em conformidade com as normas contábeis geralmente aceitas pelo setor público. A justificativa do nosso trabalho ela tem como base o artigo 4º, inciso 1 e 2 da Lei Orgânica do município de Campinas, São Paulo, que é o município que é do estudo, certo? Lá afirma que entre as competências e atribuições, ele tem que elaborar um PPA e a LDO e os orçamentos anuais. A metodologia do trabalho ela segue modelo descritivo, que no caso seria demonstrações de informações reais sobre as demonstrações e execução da auditoria para a validação científica, método de coleta de dados, que seria bibliográfica e documental de diversas fontes, e levantamento, que no caso seria coleta de dados das demonstrações contábeis, que no caso são as informações disponibilizadas pelo município. Sobre o contexto histórico da auditoria em si, não há um consenso, mas pode-se afirmar que a auditoria ela foi se consolidando à medida que as grandes empresas foram surgindo no mercado. Dando prosseguimento, aqui fala um pouco sobre os tipos de auditoria. A auditoria, quanto ao âmbito de atuação, pode ser dividida em pública, também pode ser chamada governamental ou privada, que também pode ser chamada de empresarial. No caso do nosso estudo, a gente focamos na governamental, no caso se refere-se ao estudo do município de Campinas, São Paulo. No Brasil, existem 5.570 municípios. Neste trabalho, foi escolhido a cidade de Campinas, São Paulo. Seguindo, o Manual de Contabilidade aplicada ao setor público elenca as demonstrações em 7, que são elas: balanço patrimonial, demonstrações das variações patrimoniais, demonstrações das mutações de um patrimônio e líquido, demonstrações dos fluxos de caixa, balanço orçamentário, balanço financeiro e notas explicativas. A demonstração nada mais ela quer mostrar o desempenho da entidade, se ela está indo bem ou se está indo mal. Olá, me chamo Arinaldo e eu irei falar sobre os instrumentos de planejamento, que são essenciais para nortear o andamento da auditoria, e como as ações serão executadas para que sejam economizado tempo, atividade, para se tornar uma auditoria eficiente. E ele vai se dividir em dois, os instrumentos, o estratégico e o operacional. Os estratégicos vão definir as ações e controles que serão implementadas, e o operacional vai definir o modo como essas ações serão executadas, que vai ser utilizado em procedimentos técnicos. E no plano de auditoria, nós colocamos como o órgão a Prefeitura de Campinas, São Paulo, tipo de auditoria, auditoria de gestão, o objeto, as demonstrações contábeis, o balanço, que são o balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro,
DVA, DVP e DMPL. O objetivo: analisar as prestações de conta da Prefeitura de Campinas, que é referente ao ano de 2020, que foi de onde, do exercício que nós tiramos os dados. A justificativa: contribuir com a gestão para que sejam analisadas as contas, para saber se elas estão em conformidade, para fazer uma análise profunda, para que sejam identificados possíveis erros que venham a ocasionar fraudes. O tempo previsto para a realização da auditoria foi de 19/8 até 9/12. Responsável: Isaac. E também nós fizemos o programa de auditoria, que em cada programa nós fizemos para cada demonstração, balanço patrimonial, balanço financeiro. Então, cada demonstração nós fizemos um programa de auditoria, né? E praticamente nós utilizamos os mesmos procedimentos: inspeção física, conferência de dados, entrevista, exame de documentos. Alguns que vão se diferenciar. No caso do balanço financeiro, nós utilizamos só a análise de contas, conferência de cálculos e os exames de documentos. Na DVA, também utilizamos o exame de escrituração, que já é diferente. Esse já não está nos outros programas. A conferência de cálculos e os exames de documentos. Na DVP, exame de documento, conferência de cálculos e conciliação. No DMPL, conferência de cálculos e exame de documentos. Se a senhora bem observar, a conferência de cálculos ela é bastante importante numa auditoria. E a senhora vê, nós utilizamos esse mesmo procedimento em todas as demonstrações, porque ela vai revisar os valores descritos nos documentos referentes ao patrimônio líquido para afirmar ou não os resultados. Então, para que os cálculos eles sejam analisados de uma forma bem sucinta, porque é aí onde se encontra a maioria dos erros, são nos cálculos. Então, no programa de auditoria, nós usamos o mesmo procedimento para todas as demonstrações. Nós fizemos a ordem de serviço, que o órgão é a Prefeitura de Campinas. Tipo de auditoria: auditoria contábil. O objeto: as demonstrações. Objetivo: o mesmo objetivo, analisar as prestações de conta referente ao ano, para saber se os dados das receitas e despesas estão regulares. Equipe: Arinaldo, Isaac e Matheus. Período: 19/8 a 9/12 de 2022. E o responsável pelo plano de auditoria foi Isaac. Ordem de serviço: objeto: as demonstrações, balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, DVA, DVP e NPL. O assunto: classificação da regularidade e idoneidade dos demonstrativos. Objetivo: analisar a prestação de contas da Prefeitura de Campinas referente ao ano de 2020, para saber se os dados das receitas e despesas estão em regularidade. Elaborado por Isaac e revisado por Arinaldo. Aqui foi o nosso cronograma que usamos. Praticamente foram feitos ao mesmo período: balanço orçamentário, balanço patrimonial, balanço financeiro, DVA, DVP e DMPL, que são os objetos. O prazo previsto: 9/12. Mês de realização: dezembro. A ordem de serviço foi feita no dia 29/11. Balanço patrimonial também 29/11. Ou seja, todas as demonstrações, a ordem de serviço foi feita no mesmo dia. Programa de auditoria também foram feitos no mesmo dia 30/11. Relatório no dia 1/11. E o prazo realizado
dia 6/12. Foi onde nós finalizamos e fizemos alguns ajustes. Boa noite a todos. Eu me chamo Isaac Melo, e vou apresentar para vocês a parte do relatório da nossa auditoria. A gente fez esse trabalho no período de 19 de agosto a 9 de dezembro deste ano, em que nós utilizamos alguns testes e procedimentos de auditoria, como, por exemplo, testes de controle e testes substantivos, né? Além de consolidar as informações que nós coletamos da nossa unidade auditada, que no caso é o município de Campinas. O escopo de nossa auditoria foram vários órgãos municipais, como nós vemos aqui nessa apresentação, como, por exemplo, a própria Prefeitura Municipal, a Câmara Municipal de Campinas, Serviços Técnicos Gerais, redes de urgência, Fundação José Pedro de Oliveira e Fundação Municipal para a Educação Comunitária. Os primeiros achados que tivemos foi quanto ao balanço patrimonial, na verdade, o balanço orçamentário, né, onde a auditoria ela mostrou que foram arrecadadas receitas no montante de mais de 6 bilhões de reais e despesas empenhadas no valor de mais de 5 bilhões. Né? Essa diferença trouxe um resultado superavitário para o município em cerca de 456 milhões de reais. Os resultados que tivemos foi insuficiência de arrecadação e economia na realização das despesas. Por que insuficiência? Na verdade, no todo, houve um superávit, mas se relacionarmos a estimativa de receitas com o que foi arrecadado, então, nesse interim, aí sim, a gente ia ter uma insuficiência, porque a arrecadação, a estimativa, era de mais de 6 bilhões e 480 milhões de reais. Mas o que foi arrecadado foi mais de 6 bilhões e 100 milhões de reais. Então, por isso que a gente fala em insuficiência da arrecadação, porque a gente está falando em comparação com o que foi previsto, né? E, na verdade, houve uma economia na realização de despesas. Por quê? Porque a despesa prevista ela foi maior que a realizada, né? Então, a gente teve uma economia orçamentária. Os procedimentos de auditoria que utilizamos foram o exame de documentos originais e registros, que foram as demonstrações contábeis e notas explicativas, conferência de cálculo e a conciliação, que foi para que a gente conseguisse confirmar o que tinha registrado com o que tinha, por exemplo, em notas fiscais do município. Então, através desses procedimentos, asseguramos a autenticidade dos registros, né? E foram responsáveis pelo balanço orçamentário e também a conformidade com as normas. Também observamos que no balanço financeiro, o saldo de 2020, que é o ano em questão, ele foi maior que o de 2019, né? E uma das coisas que fez com que isso aumentasse foram as aplicações financeiras do município, né? Procedimentos como análise de contas, conferência de cálculos e exame de documentos originais e registros auxiliares fizeram parte da nossa auditoria. E nós não encontramos irregularidades, né? O que deu idoneidade às transações efetuadas, como também confirmação de valores apresentados, né, na demonstração e autenticidade, às documentações também apresentadas. No balanço patrimonial, nós também não encontramos alterações que resultassem em erros ou fraudes, né? Na verdade, foi um saldo positivo, né, em relação a 2019, né, nas contas de balanço patrimonial, né. Houve uma diminuição, né, na conta banco conta movimento, né, mas em contrapartida as aplicações financeiras elas foram maiores. E a gente já confirmou isso quando a gente analisou o balanço financeiro, né, que realmente houve um superávit. Os procedimentos que utilizamos foi a inspeção física, né, que fez com que nós pudéssemos confirmar a existência de itens que estavam registrados, né, a conferência de cálculos, né, que é para saber as quantidades reais, né, que entraram e saíram dentro dos órgãos municipais observados, entrevista, porque nós precisávamos obter informações adicionais, né, dos gestores para confirmar com o que estava registrado nas demonstrações, como também o exame dos documentos originais, né, que é justamente para confirmar a autenticidade e a regularidade desses registros. E assim nós não encontramos irregularidades. As demonstrações de variações patrimoniais,
elas também confirmaram um saldo positivo, né, de mais de 329 milhões de reais, né? Então, quando fizemos a relação, né, para achar o quociente de variação patrimonial entre as variações patrimoniais aumentativas e diminutivas, nós obtivemos esse saldo superavitário, né? Então, em resumo, os achados foram no balanço orçamentário essa arrecadação, né, de mais de 6 bilhões, com despesas empenhadas de mais de 5 bilhões. Os saldos, né, do ano de 2020 do balanço financeiro maiores que 2019, principalmente devido às aplicações financeiras do município, que cresceram. O balanço patrimonial, né, devido ao aumento nas aplicações, que a gente acabou de falar, que foi confirmada também no balanço financeiro. E algumas considerações e recomendações que nós colocamos no trabalho, na verdade, foi que o município ficasse sempre se atualizando quanto a novas regras e normas contábeis, já que nos trabalhos de auditoria que a gente executou, nós não encontramos irregularidades, né, nas demonstrações. As referências bibliográficas foram essas que nós utilizamos para a nossa pesquisa e a gente agradece pela atenção à nossa apresentação. Muito obrigado.